Vamos começar aqui com uma historiazita que intitulamos A Corrente da Raiva. E ela começa com uma situação que envolve emoções negativas que se propagam de pessoa para pessoa e com um simples ato de amor poderá quebrar esse ciclo destrutivo. E tudo se inicia com o despedimento de um trabalhador de uma empresa que, revoltado com a sua situação, ele escreve uma carta com ameaças severas ao diretor da empresa. O diretor da empresa, ao receber a carta, a carta fica furioso, fica revoltado. Então aquilo que ele faz é descarregar toda essa fúria no encarregado que tem na empresa, com o facto de ter encontrado uma peça que estava fora do lugar. E as coisas continuam, a propagação da raiva continua. Esse encarregado vai para casa e, indignado com as palavras que lhe foram dirigidas pelo patrão, ele vai descarregar a sua raiva sobre a esposa por causa de um quadro que ele viu torto na parede quando se sentou à mesa. E então, a esposa, que quando ele saiu de casa estava feliz, porque ele tinha saído muito bem disposto, ficou surpreendida com essa mudança de humor e o que é que ela faz? Vai ter que descarregar essa raiva, essa fúria em alguém, então vai para a cozinha e vai transferir essa carga negativa para a empregada. Por sua vez, a empregada, aquilo que lhe apeteceu foi partir a louça toda, mas começou a pensar que realmente, se o fizesse, a despesa ia ser grande. E então ela vai até ao jardim respirar, a tentar aliviar, mas estava o cachorro a dormir e ela, com a revolta toda, deu um pontapé no cachorro e o cachorro sai disparado, vai para a rua e a primeira coisa que ele faz é morder na primeira pessoa que lhe aparece, que era uma senhora que ia passar. Essa senhora é socorrida e é levada para uma farmácia próxima, onde estava um enfermeiro muito jovem que começa a tratar da ferida com todo cuidado, com toda a atenção, com todo carinho. Só que, mesmo assim, a senhora descarrega toda a sua raiva sobre aquele jovem enfermeiro, insultando e chegando ao ponto de lhe dar uma bofetada. Transtornado com o que lhe aconteceu, o enfermeiro, depois de ser humilhado, fica com a bofetada que levou, com os insultos que recebeu, fica completamente transtornado. E o único objetivo dele era tentar auxiliar aquela senhora. Esta acumulação de raiva, durante o tempo em que esteve a trabalhar na farmácia, vai com ele, toda essa raiva, quando ele chega ao fim do dia e dirige-se para casa. O que é que ele encontra em casa? Encontra a mãe, uma pessoa já de idade, estrutura baixa, cabelos grisalhos, mas uma pessoa muito doce e muito calma. E ele vai logo, de início, tentar descarregar toda a raiva que tinha sobre ela e diz-lhe que tudo aquilo é culpa dela, que ela é responsável por tudo que lhe aconteceu e que tem que trabalhar para a sustentar. E dá-se agora aqui a quebra desta onda de violência, de raiva, que é precisamente com uma reação inesperada daquela mãe carinhosa, bondosa. Aquilo que ela faz, em vez de reagir com raiva a todas aquelas calúnias do filho, ela aproxima-se dele, segura-lhe os braços e pede-lhe desculpa, pede-lhe perdão. Esta atitude dela começa a dar os seus efeitos.
a compreensão e o amor dela faz com que o filho comece a acalmar. E ela diz-lhe que eu reconheço que tens esforçado muito para que nada nos falte, tens sido muito um filho incansável, compreendo que andas cansado e pede para ele ir tomar um banho para depois jantar. E quando isto acontece, ele retira-se, enquanto ela acaba de preparar a refeição, e o poder do amor que nós vemos aqui, a paz daquela mãe, vai interromper aquela onda de violência e de raiva. Diante daquela onda de ódio, aquele coração sereno e pacificado foi capaz de interromper ali a avalanche de violência e de tortura que contaminou tantas pessoas. Os olhos do filho, aqueles olhos cheios de raiva, botaram lágrimas de arrependimento, abraçaram-se e ele pediu perdão. A mãe respondeu com compreensão e convidou-o para orar e recordar Jesus em nosso lar para respirarmos a paz que todos procuramos. E este conselho que a mãe dá ao filho é aquele conselho que nós devemos ter presente nos nossos lares. Esta simples história, acontece todos os dias e com todos nós. Talvez aqui as coisas tenham sido um bocadinho empolgadas, porque aquilo que acontece connosco é quando às vezes acontece qualquer coisa em casa, um prato que parte, um copo que parte, um copo que entorna na mesa. Alguém vai culpar alguém daquilo que aconteceu. E esse alguém não vai aceitar muito bem essa culpa, porque acha que não foi culpa dele. Portanto, isto que está aqui acontece diariamente em todas as nossas casas. Mas permite-nos pensar um bocadinho de que realmente todos nós temos condições para parar esta onda de violência, esta onda de raiva, esta falta de paz e tranquilidade. E aqui, o conselho que é dado, pensar em Jesus, pensar, olhar para aqueles olhos de amor, de carinho, ajuda-nos a acalmar. Há quem aconselhe que nestas situações o contar de 100 até 1 também ajuda a acalmar as coisas. Antes que a pessoa dê a resposta àquele insulto que recebeu, com calma, ela vai deixando as coisas parar, pacificar. E então aí muitas vezes as coisas resolvem sem chegar ao ponto que chegaram. Portanto, nós vemos por aqui, todos nós, criatura humana, é muito especial. E talvez só este exemplo que nós temos de Jesus nos permita ver o tipo de reação que todos nós deveríamos ter quando alguém é injusto por nós. Mas esse injusto poderá ser até real, poderá ser verdadeiro, poderá não ser, mas o perdão estará por trás de tudo isso. Ao lado das virtudes que nós procuramos desenvolver, de amor, de paz, de carinho, há uma série de tormentos dos quais nós tentamos aos poucos, desligar-nos deles. E um desses tormentos é precisamente a dificuldade que nós temos em perdoar. Não aceitamos muito bem as críticas. Podem elas ser críticas construtivas, podem ser críticas que nos vão levar a pensar um pouco, a raciocinar. Mas ninguém aceita qualquer chamada de atenção àquilo que está a fazer. Terá a evolução espiritual de cada um de nós ter alguma relação com o perdão? Se formos ao Evangelho, ou se formos pegar no livro da codificação, que segundo o Espiritismo, a prática do perdão conduz à evolução não só moral, mas também espiritual de cada um. Ao perdoar, nós estamos a lançar um véu sobre um acontecimento do passado, estamos a tentar acalmar as coisas. Não é aqui o esquecer, porque há
faltas que são cometidas contra nós, que nós não conseguimos esquecer. Alguém que, por exemplo, que por maldade de outro foi cortado um dedo, por exemplo. É evidente que aquela pessoa nunca irá esquecer o mal que lhe foi feito. Basta ele, em qualquer altura, olhar para a mão, a falta que aquele dedo lhe faz, para se lembrar do que lhe aconteceu. Mas o que o Espiritismo aqui nos diz é que nós não devemos, nem podemos esquecer o que aconteceu, mas sim ultrapassar aquilo que aconteceu. Ao perdoar, portanto, nós estamos a exercer a empatia e o amor ao próximo, que são os princípios fundamentais da doutrina espírita. Aquilo que Jesus sempre nos dizia, chamava a atenção. A dificuldade de perdoar aos outros, será que não terá a ver com a dificuldade em nos perdoarmos a nós próprios? Porque eu acho que todos nós, pelo menos quando estamos sozinhos, somos um pouco rigorosos connosco. Aquilo que eu ainda há bocadinho vinha a falar com a Michelle, do perfeccionismo, aquilo que nós fazemos, que queremos ser o mais perfeito possível. E se não o somos, muitas vezes deixamos os outros inquietos com isso. Eu já o disse aqui, e eu reconheço que para mim é um defeito enorme. Eu se vir um tapete desalinhado, eu não consigo ficar a olhar para o tapete. Se vir um quadro na parede que está torto, eu não consigo. Eu já contei aqui uma vez, minha filha, ela estava aqui há bocadinho, ela é igual a mim. Isto é um defeito enorme. Estávamos num restaurante, a almoçar, e estava um quadro em frente, torto. Eu olhei para o quadro, ela também deu conta do quadro, e olhamos um para o outro. Estávamos a ver qual dos dois é que lá ia primeiro. Mas ao lado estava outra pessoa que estava prontinha para nos impedir de o fazer, mas não consigo. Foi ela que se levantou, foi lá, pôs o quadro de direito, e a partir daí tudo correu bem. Agora, é esta perfeição que nós exigimos a nós próprios e que estamos também a exigir aos outros. Nós não pensamos que, por exemplo, quando estamos com alguém, por exemplo, um eletricista, um canalizador, ele faz aquilo que nós não sabemos fazer. Nós aí já não metemos a nossa seara, já não metemos a nossa foice em seara alheia, porque não entendemos nada daquilo. Porque é que em situações em que nós nos achamos os melhores, somos os primeiros a criticar os outros. Isto são situações tão frequentes para todos nós. Porque aqui não há grandes diferenças. Você é trabalhador de uma casa espírita, um ser, somos todos iguais. Os defeitos que todos nós continuamos a arrastar, o orgulho, a vaidade, a inveja, tudo isso está connosco já há milhares e milhares de anos. E os passos que nós vamos dando são tão pequeninos no nosso aperfeiçoamento que nós temos que ser um bocadinho menos exigentes com nós mesmos. Muitas das razões que dificultam o auto-perdão, tanto o perdoarmos a nós mesmos, têm a ver com os nossos próprios juízes, que somos nós mesmos, que somos um bocado rigorosos com nós próprios. A culpa que carregamos pode ser também um obstáculo significativo para o nosso progresso. Há coisas que nós fizemos que estão sempre presentes. Enquanto não nos perdoarmos, isso já passou, já nem interfere na nossa vida. Mas há um entrave à nossa evolução. O orgulho e a vaidade, como já aqui dissemos, são duas coisas de que nós não nos iremos despojar tão cedo. Portanto,
Temos que encarar isso como uma realidade. Vamos tentando ver hoje um bocadinho menos que ontem. Ainda ontem falámos aqui, nós fazemos aqui à quarta-feira agora o Evangelho no Lar. Ontem já tínhamos aqui irmãos que não fazem parte da casa, está aberto para todos, portanto quem quiser, às quartas-feiras, às 7h15, poderá estar aqui. Mas ainda ontem falávamos nisso. Se nós pensarmos um bocadinho atrás, se recuarmos 10 anos, e se tentar pensar naquilo que nós fazíamos há 10 anos, nos nossos comportamentos, será que não mudamos nada? Será que continuamos a ter aquela preocupação que tínhamos na altura do dinheiro, da perfeição? E relativamente à perfeição, não falo em questões de dinheiro, e relativamente à perfeição, eu já não sou tão exigente como era há 10 anos. Vocês são capazes de dizer, já está velho, agora o que é que ele vai fazer? O problema não é esse. É que nós vamos aceitando as nossas limitações. E não vamos sendo tão exigentes com nós próprios como éramos na altura. Portanto, é necessário que eu goste de mim se quiser gostar dos outros. Porque de outra maneira é muito difícil. E o auto-perdão vai dificultar o perdão aos outros. Errar é uma situação inerente à condição humana em que nós nos encontramos. Não nos podemos esquecer que nós continuamos num planeta de provas e expiações. Chico Xavier dizia que a passagem ao mundo da regeneração está para breve. Eu acredito que sim. E muitos de nós vão fazer essa transição. Mas outros vão continuar. Portanto, não quer dizer que é o planeta Terra que vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para passar a ser um mundo de regeneração. Essa transição é individual. Cada um de nós vai fazer aquilo que deverá fazer e será, portanto, uma alma que será beneficiada por quem merece. Eu acho que já ouviram falar nos exilados de Capela. E os exilados de Capela foi um povo que foi retirado de Capela e foram colocados na Terra. Numa altura, a espiritualidade aproveitou uma passagem do planeta muito próxima do nosso para fazer essa transição de seres de Capela para cá. Era um povo muito mais avançado, tecnicamente, intelectualmente, do que nós. Moralmente, não. E pelo facto de não ser moralmente, eles foram retirados para que Capela fizesse a sua evolução para o passo seguinte, para o mundo seguinte, talvez da regeneração. E foi com eles, com esses irmãos de Capela, que nós aprendemos muito. Há muita coisa que nós vemos, muito anteriores a Jesus, que nós não entendemos. É por causa das pirâmides. Nós vamos aos maias, há certas informações que nós temos, descobertas que foram feitas já na Atlântida, de coisas que nós não entendemos como é que fazemos. As próprias pirâmides de Gizé, do Egito, há estudos feitos, e que se podem comprovar, de que a construção daquela pirâmide foi feita de forma a que o Sol, incidindo por um determinado ponto na pirâmide, vai provocar a libertação de luz e de oxigênio dentro da própria pirâmide. Tudo isto foi feito com conhecimentos, com inteligência. E muita dessa evolução técnica e científica nós devemos também a esses irmãos de Capela que foram aqui colocados. Portanto, aquilo que estamos a dizer, que nós, na situação em que nos encontramos, ainda temos muitos defeitos. Essa dificuldade
é perdoar. Perdoar, como já dissemos há bocadinho, não é esquecer. Tudo depende do acontecimento que provocou. A pessoa que perdoa, e aqui é uma das coisas que todos nós temos que ter a certeza absoluta, é aquela que é a mais beneficiada. Todos nós já passamos por isso. Ou bem ou mal, ou pensando que foi aquele perdão autêntico, verdadeiro, em que perdoámos alguém, isso deu-nos uma alegria interior muito grande. Acho que nos saiu um peso de cima ao dizer que lhe perdoei. Eu acho que todos nós já passamos por isso. E é uma outra história muito simples, muito pequenina, tem a ver, isto era bom para aqueles irmãos que já não são aqui, que estão lá dentro, os três que foram lá para dentro, que é a história do Zeca. O Zeca tinha 8 anos de idade, andava na escola, ele chega à casa todo furioso, passa pelo pai, nem lhe diz nada, a bater com as portas, e o pai chamou. O pai, muito calmo, não intelectualmente muito bom, embora com poucos estudos, mas chamou e tentou conversar com ele o que é que se tinha passado na escola. E ele explicou a raiva que sentiu e a vontade que teve nesse dia de bater em 2 colegas que estiveram a gozar com ele. Então o pai pediu-lhe para ele ir com ele, foi buscar um saco com carvão, com bocados de carvão, foi para o quintal e estava estendido a secar um lençol de roupa. Um lençol. O lençol não era muito grande, era um lençol de cama individual, que estava dobrado, e a proposta que o pai lhe fez é ele ficar ali, a tirar os pedaços de carvão e a tentar acertar no lençol. Propôs-lhe isso e ele ficou todo encantado. Qualquer miúdo gostaria daquela brincadeira. E a distância ainda era um bocadinho grande de onde ele estava ao lençol. Então, tirou. Quando acabou com os bocados de carvão que tinha no saco, o pai, que estava a espreitar, a ver o que é que estava a acontecer, veio ter com ele e perguntou-lhe: então que tal? Aí, pai, consegui acertar com 3 bocados de carvão a pular no lençol. O lençol praticamente estava na mesma. Tinha apenas 2 ou 3 marquitas do carvão. Então o pai chamou até ao quarto dele e pô-lo em frente ao espelho. E quando ele olhou, assustou-se. Porque a única coisa que ele via eram os dentitos brancos, mais nada. Estava tudo negro, as mãos todas negras. Aquilo que o pai lhe mostrou foi precisamente que toda aquela raiva foi ele o mais prejudicado. O lençol praticamente ficou na mesma. Ele compreendeu aquilo que o pai queria dizer. É natural que estes momentos de revolta voltassem mais tarde a suceder. Mas, de qualquer maneira, é uma lição que, mesmo para nós, é uma ótima lição. No livro A Boa Nova, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo 10, intitulado O Perdão, nós podemos ler: esquece o mal e trabalha pelo bem. Isto são palavras de Jesus. Jesus convivia com os seus discípulos, convivia com as pessoas mais simples e sempre tinha oportunidade, através de parábolas ou não, ele ia fazendo a sua pregação. Nada há escrito por Jesus. Tudo aquilo que nós conhecemos através dos Evangelhos foi escrito pelos apóstolos. João, Mateus, Pedro. Então ele dizia: esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o seu irmão,
busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de ódio no coração. Não poderemos saber se o nosso irmão ou o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade, o pleno esquecimento dos males seguidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e a todo momento precisamos e devemos esquecer o mal. E nesta altura, Simão Pedro fez-lhe uma pergunta. Que foi, Senhor, e todos nós já ouvimos estas perguntas, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? E a resposta, com toda a calma de Jesus, foi, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Qual é o significado disto? O 7 tem um significado muito grande. O 7 era considerado, naquela altura, um número bastante grande, com uma plenitude e uma perfeição no contexto da época enorme. E ao multiplicar esse 7 por 10, novamente por 7, então isso amplia de uma forma enorme. Qual é o significado disso? O que Jesus pretendeu dizer é que nós devemos perdoar infinitamente. Perdoar sem limitações. E é isto que nós vamos, aos poucos, conseguir um bocadinho mais, dia a dia, na nossa caminhada, na nossa evolução. Nós, ao perdoar, nós estamos refletindo o amor e a misericórdia do Pai. Porque Deus é bastante misericordioso connosco. Nós conhecemos uma passagem do Evangelho que é aquele trabalhador que vai ter com o patrão a quem devia dinheiro e o Senhor perdoa-lhe a dívida que ele tinha e diz, vai para casa, que eu te perdoo. Esse trabalhador chega lá fora, encontra alguém que lhe devia dinheiro, que lhe pediu perdão também, ele diz, não te perdoo, tu vais pagar tudo aquilo que me deves. Esta é uma passagem muito conhecida. Então os outros servos foram ter com o Senhor e explicaram-lhe o que é que se tinha passado. O Senhor mandou-o chamar novamente e disse, servo ingrato, tu vais pagar aquilo que deves até ao último tostão, até ao último centavo. Portanto, esta é uma das passagens que evidencia a força e a necessidade do perdão. Há uma questão que pode ser posta aqui, que se calhar já pensaram nisso. Eu posso perdoar, mas se o outro não aceita o meu perdão? Isto é uma questão muito pertinente. Isto é uma realidade. Alguém que se zangou comigo de tal forma que me vê, vira-me as costas, não quer saber como é que eu vou conseguir a reconciliação com ele. E há aqui uma coisa que nós, como espíritas, sabemos. E caminhamos cada vez mais para lá. É que esta comunicação entre espíritos é feita através do pensamento. E a prece, a oração, tem uma força extraordinária. Se nós, nas nossas orações, nos lembrarmos daquele irmão com quem houve desentendimento e com quem temos necessidade de fazer acertos, pedirmos por ele, não uma, nem duas, nem 3 vezes, mas pedir por ele até que o acerto se faça. E vão ver que isso irá acontecer. Eu acho, também já o tenho dito muitas vezes, é que nós não devemos perder a oportunidade que temos agora
enquanto aqui estamos. Vamos tentar fazer os acertos que são necessários ser feitos. Porque esta oportunidade será única. Se não o fizermos agora, iremos voltar para o fazer. Isto é tipo um jogo, com aquelas peças de Lego, os puzzles, que as coisas vão encaixando até ficar perfeitinhas, é o que acontece precisamente para nós. Só quando todas as peças, com todos os irmãos, com todos aqueles que nos rodeiam, ficarem devidamente encaixadas, é que não nos voltaremos a encontrar. Senão, tudo aquilo que nós temos contra a nossa sogra, se não resolvermos o problema, vamos apanhá-la novamente. E se calhar numa situação pior. E nós devemos fazer o que Jesus dizia, perdoar cada vez mais e infinitamente.